Boa noite, hoje é segunda-feira, 14 de março. O Tati Notícias está no ar. Confira os destaques dessa edição. Estragos causados pela chuva voltam a atingir moradores de Jacareí. Projeto de lei em Taubaté quer limitar o horário de funcionamento de adegas na cidade. Restringir o nosso horário impacta diretamente na nossa atividade econômica. E ainda, a inauguração da nova Arena de Esportes de São José dos Campos reúne público de todas as idades no fim de semana. Esses e outros fatos você confere agora no Tati Notícias. O fim de semana foi de muito trabalho para os moradores de Jacareí. Mais uma vez, famílias tiveram as casas invadidas pela água do Rio Tanquinho depois da chuva do último sábado. Segundo a população, o local recebeu a manutenção da prefeitura nas últimas semanas, mas os reparos não foram suficientes. O vídeo foi enviado pelos moradores do bairro Nova Jacareí. De novo a rua cheia, a ponte de novo represando. Chão das casas com lama e mais uma vez a rua Diogo Fontes tomada por areia. Barro, tanto de água. Mais uma vez, além de responsabilizarem a prefeitura, os moradores também disseram que toda essa areia veio dos portos que existem na região. Nós visitamos os dois locais. Em um deles, o proprietário nos recebeu e mostrou como a retirada da areia funciona. Explicou que depende muito da água e por isso não teria razão para dispensar tudo isso nos córregos. A casa do seu João foi uma das invadidas pela água. Ele perdeu quase todos os móveis que tinha. 45 anos que eu moro aqui. Eu nunca passei por uma dessa. Outra vez, começar a vida de novo. E não ter onde sentar, onde deitar, onde apoiar a cabeça. É triste. Olha, e o tempo já começou a mudar bem hoje à tarde, né? E a previsão de chuvas fortes vai continuar na região do Vale do Paraíba e todo o litoral norte até quarta-feira. Segundo o alerta da Defesa Civil, existe risco de deslizamentos e alagamentos em diversos pontos. No Vale, o acúmulo de chuva pode ficar entre 50 e 80 milímetros. Em Jacareí, a terça-feira começa com mínima de 21 graus e pode chegar aos 25 de máxima. Em Cunha, os termômetros variam de 17 e 27 graus. Na Serra, em Campos do Jordão, a variação de temperatura deve ficar entre 16 e 21 graus. E para encerrar a previsão de amanhã, no litoral, a chance de chuva é grande também, com acumulado de 100 milímetros. Em Caraguatatuba, o dia já começa quente, na casa dos 21 graus, podendo chegar a 28 graus. Taubaté registrou no ano passado um aumento de 77% na abertura de novos pequenos negócios na cidade. Números que refletiram ainda no salto de contratos feitos pelo Banco do Povo, que em 2021 liberou mais de 2 milhões de reais para pequenas e médias empresas. Vamos ver na reportagem. Conferir as peças, organizar a sequência em que elas ficarão expostas. Há 4 meses, essa é uma parte da rotina que a Ana cumpre antes de abrir a loja. O espaço fica no centro de Taubaté e virou realidade depois que a Ana percebeu que na internet o negócio já estava crescendo demais. 2 anos só no online e o online começou a tomar uma proporção que não tinha mais como ficar só em casa. Foi aí que então eu falei, vamos para uma loja física. Que foi o pontapé, foi esse, o online não cabia mais. Agora ela sabe que os desafios são outros, mas está animada por começar a realizar um sonho. A gente está super animado, super esperançoso, porque tem mês que é muito bom, tem mês que está uma caítinha, mas agora com a pandemia um pouco controlada, as pessoas vacinadas, então a gente está bem esperançosos. Quem também conhece de perto essas dificuldades é o Otto. Responsável pela implementação das franquias desta cafeteria, ele conta que o começo foi ainda mais complicado porque, logo depois da inauguração, veio a pandemia. Não é exatamente só a pandemia que vem as dificuldades, né? Nisso conseguimos desenvolver vários processos operacionais dentro da empresa, atendendo às necessidades do dia a dia cotidiano que virou, né? O exemplo Covid. Só que por conta da pandemia, um dos setores que mais cresceu foi justamente o da alimentação. Tanto que eles começaram a ter franquias em cidades como São Paulo e Rio de Janeiro. Estamos já com 8 lojas em implantação, então assim, começamos a nossa expansão até mesmo dentro dessa pandemia. Essa ampliação no número de pequenas empresas em Taubaté foi constatada por um levantamento da Sala do Empreendedor.
Segundo o órgão, quase 7.000 pequenos negócios abriram as portas em Taubaté no ano passado. Isso é um sinal que o município está retomando a economia, né? E alguns fatores também que corroboraram para que esse crescimento fosse num saldo aí de 77%. O desafio agora é fazer com que esses pequenos negócios continuem funcionando e não entrem para a estatística que aponta que a maioria das empresas no Brasil não duram mais de 5 anos. O município, além da simplificação e otimização para o serviço, para você abrir novas empresas através da nossa sala do empreendedor, você também o município tem uma parceria com o Sebrae, ou seja, para fazer toda a capacitação desses novos empreendedores para que eles não aconteça justamente isso. Daqui a um tempo ele venha e peça o fechamento da empresa por falta de administração ou por até muitas vezes falta de qualificação. E termina no dia 31 desse mês o prazo para entrega da declaração de imposto de renda para as empresas que se enquadram no Simples Nacional. Os débitos dos anos anteriores vão poder ser parcelados em 180 vezes. A Nayara Francesco tem mais informações. Na última semana, o Congresso rejeitou o veto presidencial que cancelaria o parcelamento de dívidas de micro e pequenos empreendedores. Quem vai nos dar mais informações é a Eliane, aqui da Associação Comercial e Industrial de São José dos Campos. Eliane, o que mudou para os pequenos e micros empreendedores em relação a essa rejeição do veto? O que mudou é que as microempresas, empresas que são optantes pelo Simples Nacional, vão poder continuar nesse regime a partir do momento que elas fizerem o parcelamento desse débito. Porque uma das premissas para que elas possam continuar no Simples é não ter nenhum débito. Então, com isso, elas podem parcelar e continuar no regime do Simples Nacional. Como que vai funcionar esse parcelamento? Tem alguma orientação? Sim, nós estamos aguardando, inclusive porque a lei deve ser promulgada em 48 horas. Então, provavelmente, entre hoje e amanhã, essa lei já deve estar sendo divulgada. E é preciso acompanhar quais são as premissas básicas. Inicialmente, se falou que pode parcelar o débito até 180 vezes, mas precisamos aguardar para ver qual é o valor mínimo de parcelamento. Então é importante que todo empresário que tem algum débito já entre em contato com a sua assessoria contábil, já se levante esse valor, já prepare tudo para, saindo o link, já fazer o parcelamento. E importante, pagar o primeiro DAF até o dia 31 de março desse mês. Perfeito, Eliane. Muito obrigada pelas suas informações. Então, vou deixar aqui para o pessoal de casa, para não perder nenhuma informação, a rede social da ACI, que é @ACISJC, e o site, que é o acisjc.com.br, além do WhatsApp, caso alguém prefira falar para o telefone, é o 12997453841. De São José dos Campos, Nayara Francesco. Vamos para o intervalo e, na volta, um projeto de lei em Taubaté quer mudar o horário de funcionamento de adegas. É rapidinho, te espero. Foi enterrada neste domingo a ciclista atropelada por um carro que fugia de uma perseguição policial em Taubaté. Câmeras de segurança gravaram o atropelamento. As imagens são impressionantes. Ela e um outro ciclista andavam pela Avenida Bandeirantes quando foram atingidos pelo veículo que vem em alta velocidade. A gente não vai exibir o trecho todo do vídeo porque as imagens são muito fortes. Essa mulher que foi atropelada tinha 33 anos. Ela chegou a ser socorrida, mas não resistiu e morreu. O outro ciclista também foi internado, mas o quadro de saúde é considerado sem gravidade. O motorista do carro foi preso em flagrante depois de bater em um poste. E, além disso, ele já era procurado pela Justiça. Um projeto de lei da Câmara de Taubaté quer proibir o funcionamento das adegas às 11 da noite. A medida tem o objetivo de reduzir as aglomerações e os chamados fluxos. Mas, para os comerciantes, a determinação vai prejudicar as vendas. O projeto de lei determina que as adegas fechem até às 11 horas da noite. Para o dono desse estabelecimento, o problema é que o maior movimento do local começa depois das 22 horas. Nossa demanda econômica é noturna. Depois que o mercado fecha, é que aumenta a nossa demanda de trabalho. Então, restringir o nosso horário impacta diretamente na nossa atividade econômica, chegando até em inviabilizar ela. Com a restrição do horário, o Hugo acredita que as vendas possam cair pela metade. De até 50% a 60% aí de redução de movimentação de faturamento. O projeto de lei foi aprovado na sessão da Câmara da última quarta-feira aqui em Taubaté. A ideia é inibir os fluxos e aglomerações de jovens na frente das adegas. O que motivou a gente é inúmeras reclamações.
de pessoas que moram ao lado da adega que não aguentava mais. Barulho, tiro e aglomeração. Nós temos aí várias reclamações de homicídios, né, que aconteceram aí na porta das adegas. Não que a adega seja culpado disso, mas infelizmente virou uma bagunça. Então eu acho que tudo que não existe lei, aí fica a Deus dará. A Associação de Bares, Restaurantes e Afins de Taubaté não é a favor da aprovação do projeto de lei. Para eles, o problema dos fluxos seria resolvido através do cumprimento da Lei do Silêncio. Que há quase 10 anos vigora em Taubaté, é chamada Lei do Silêncio. Então, assim, se a Lei do Silêncio for executada como deve ser, junto ao Departamento de Postura e órgãos competentes, esse problema já vai ser, de certa forma, sanado. O projeto de lei ainda precisa passar por uma segunda votação na Câmara Municipal para depois ser sancionado pelo prefeito da cidade. Agora um lembrete importante para você motorista. Hoje vence a segunda parcela do IPVA para veículos com placa final 3. Esse ano o imposto foi parcelado em 5 vezes. Já para os proprietários de veículo com placa final 4, o vencimento da segunda parcela é amanhã. Depois de 2 anos sem atendimento presencial, os cartórios eleitorais reabriram hoje para o público. Em São José dos Campos, os eleitores que estão em dívida com a Justiça Eleitoral podem regularizar a situação de forma presencial, mas é necessário agendar pelo site do TRE. O atendimento será feito de forma gradativa e no horário do meio-dia às 5 da tarde. Do meio-dia às 5 da tarde. E como esse ano tem eleição, né? Quem não estiver com a situação em dia com a Justiça Eleitoral pode ficar impedido de votar. O prazo para tirar o título ou regularizar qualquer pendência termina no dia 4 de maio. E ainda em Taubaté, pacientes reclamaram da superlotação em uma clínica da cidade que faz tratamento de catarata. A Gabriela Leite, a nossa repórter, esteve no local e traz mais detalhes. De acordo com a Prefeitura de Taubaté, gente, esse movimento aconteceu porque muita gente veio participar, né, fazer sua consulta ao mesmo tempo. Algumas pessoas vieram no seu horário, algumas pessoas vieram adiantada e daí acabou realmente gerando essa aglomeração aqui na frente da clínica. É sobre isso que a gente vai conversar com a Estela, que está aqui com a gente. Estela, então foi um problema pontual, né? Exatamente, Gabriela. Hoje teve atendimento de consultas, normalmente na clínica, e os pacientes, o que tem ocorrido, eles chegarem antes do horário marcado. Por exemplo, marcados às 8, 9, 10 e 11 da manhã, e coincidentemente a maioria quis chegar um pouco mais cedo, quer chegar com antecedência para sua consulta, o que não é necessário. Se ele está marcado para o horário, a gente orienta sempre chegar com 20 minutinhos de antecedência, somente para abertura de ficha e para acomodação do paciente na unidade. Mesmo sendo um problema pontual, vocês reforçaram ali o atendimento, tudo isso para que as pessoas não ficassem aqui na rua, nesse sol, né? Sim, é importante reforçar que a clínica, ela aumentou, né, o atendimento médico, o quadro de funcionários para poder suprir essa demanda que ocorreu no período desta manhã e que, além disso, a clínica também conta com espaço físico para acomodar tanto os pacientes quanto seus acompanhantes durante o período de atendimento sem necessidade de gerar fila externa. Perfeito, Estela, obrigada pelas suas informações, viu? Tá aí, gente, então um problema pontual que aconteceu hoje aqui em Taubaté, que as pessoas que vão participar dos próximos mutirões, que vão continuar acontecendo, né, que se organizem para que não gere esse acúmulo e essa aglomeração de gente aqui na porta da clínica. De Taubaté, Gabriela Leite. O Tati Notícias faz uma pausa e no próximo bloco vamos mostrar como foi a abertura da nova Arena de Esportes de São José dos Campos. Não saia daí! Estamos de volta com o Tati Notícias. Essa semana o verão chega ao fim, então as chuvas começam a ser menos frequentes. E é nesse período que o tempo seco predomina e acende o alerta de ocorrência de queimadas e incêndios. Com isso, Taubaté começou hoje uma campanha de conscientização para evitar esses incidentes. Vamos acompanhar o recado da Defesa Civil. É uma situação muito delicada para a Defesa Civil, como pelo Corpo do Bombeiro, né? Há crime, né? Quando é colocado fogo ou soltar balões. Então, a gente pede para a população, quando tem alguma coisa em ver uma fumaça, pode ligar para 199 ou para o bombeiro 193. Juntamente com o meio ambiente, vamos fazer uma panfletagem
na cidade, né, informando a população do risco e evitando, né, grandes queimadas. Em São José dos Campos foi inaugurada no último sábado a nova Arena de Esportes. Com investimento privado de R$2 milhões, a Farmaconde Arena vai receber os jogos das equipes profissionais da cidade. Mesmo com chuva, teve gente que aproveitou para se exercitar. A energia do público tomou conta da inauguração da Arena Farmaconde em São José dos Campos. A Cristina tem 64 anos e veio aproveitar a inauguração no estilo. Aqui hoje eu estou me sentindo com 18 aninhos. Muito bom, maravilhoso. O evento, que teve apoio da TV Tati SBT e da Rádio Mix, foi também para comemorar o Dia Internacional da Mulher. É muito importante ter um espaço desse que gera espaço para a saúde, para esporte, para a população, e isso também faz parte da educação, né? A enfermeira Cristiane sabe muito bem que os exercícios físicos são indispensáveis para a saúde e se jogou na ginástica. Isso é muito importante, né? Atividade física é sempre muito bom para a saúde, né? Depois de dançar bastante, a Marlene foi até a área de lazer para receber uma massagem. Depois que eu dancei bastante, vim aqui fazer uma massagem nos pés para relaxar um pouco. Muito boa, gostei muito. As mulheres ainda puderam pintar as unhas e sair de cabelo arrumado. Ainda pensando na saúde delas, entre as atividades, teve espaço para medir glicose e pressão. Hoje a arena está tomada assim, pelos moradores de São José dos Campos que estão conhecendo o espaço. Mas o próximo evento já tem data marcada, viu? É para o dia 19 de março, que terá uma partida da Superliga Vôlei entre o Farmaconde Vôlei e o SESI. Emoção indescritível. Acho que é para isso que a gente pegou o espaço. Para poder trazer a população, as pessoas para verem, para conhecerem, trilhar aí um bom caminho para que a gente possa fazer o maior uso para a população e colocar coisas boas aqui, que a população venha, possa vir, poder se divertir. Muito importante para o município receber esse espaço. Ele com certeza vai somar não só no esporte, mas como na cultura do município. Então, assim, é um presente para São José dos Campos. O evento foi marcado pela emoção. A arena foi nomeada em homenagem ao médico Dr. Carlos Alberto Cury Faustino. Ligado ao esporte, ele morreu na época que começaram as obras. O homenageado de hoje tem tudo a ver com isso, por isso a emoção. Um médico ortopedista que tinha sua vida dedicada aos atletas, à saúde dos atletas. Fim de semana intenso também para os times da região. No futebol, São José e Taubaté entraram em campo. E no Lineu de Moura, teve vitória no basquete. No sábado, 2 times da região entraram em campo. Pelo Campeonato Paulista da Série A3, o São José Esporte Clube se manteve na liderança do campeonato após vencer o Olímpia fora de casa pelo placar de 2-1. Gabriel Barcos e Gabriel Bonet foram os autores dos gols da Águia do Vale. Já pela Série A2, também jogando no sábado, o Esporte Clube Taubaté ficou no empate com 15 de Piracicaba pelo placar de 0-0 e segue na luta contra o rebaixamento. A torcida ainda queimou bandeiras do ídolo Gilcinho, hoje presidente do clube, em forma de protesto. E na tarde desta segunda-feira, a diretoria optou pela demissão do técnico Marcelo Martelotti. Indo agora para o basquete, pois na noite deste domingo, o São José Basquetebol venceu o Vila Nova pelo placar de 91-52 em partida válida pelo Campeonato Brasileiro de Basquete. Com o resultado, a equipe joseense fecha o primeiro turno da Conferência Amor e Passos na segunda colocação com 10 pontos conquistados. O segundo turno do campeonato está marcado para começar no dia 2 de abril. E tem mais notícia boa para o esporte da região. A equipe de paraatletismo de Taubaté, do programa Esporte para Todos, conquistou 10 medalhas na primeira etapa nacional do circuito paralímpico Loterias Caixa. Das 10 medalhas, 6 foram de ouro, 3 de prata e 1 de bronze. Destaque para o Alessandro da Silva, o gigante, que conquistou o ouro do arremesso de peso e também no lançamento de disco. E reassumiu a liderança do ranking mundial da categoria. E é nesse clima de conquista que o Tati Notícias fica por aqui. Uma boa noite de segunda-feira, uma excelente semana para você e para todos os paratletas de Taubaté que fizeram bonito no esporte e na vida. Até amanhã, tchau!